Vocês conseguem imaginar o que é ser humilhada publicamente pelo próprio filho no dia do casamento dele? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. E o que eu fiz em resposta mudou completamente a vida de todos os envolvidos nessa história. Mas deixem-me começar do início. Meu nome é Nair Gonçalves, tenho 62 anos e moro em Goiânia, Pernambuco, uma cidade tranquila onde passei toda a minha vida. Sou viúva há 10 anos, desde que perdi meu esposo Paulo em um acidente de carro. Depois da morte dele, dediquei cada segundo da minha existência ao meu único filho, Ricardo Gonçalves, que hoje tem 38 anos. Trabalhei durante anos como costureira, pegando encomendas extras de madrugada, economizando cada centavo para garantir que Ricardo tivesse a melhor educação possível. Investi R$ 180 mil ao longo de 15 anos para pagar a faculdade de engenharia civil dele, seus cursos de especialização e até o intercâmbio nos Estados Unidos. Vendi as joias que meu falecido marido me deu, peguei empréstimos, trabalhei em 3 turnos. Meus dedos ficaram calejados de tanto costurar, minhas costas doíam, mas eu sorria pensando no futuro brilhante do meu filho. Há 3 meses, Ricardo me ligou dizendo que iria se casar com Amanda, uma moça de família rica que ele conheceu no trabalho. Fiquei feliz por ele, realmente feliz. Comecei a fazer planos, imaginando o vestido que usaria, pensando em como ajudaria com os preparativos. Afinal, era o casamento do meu único filho, o momento mais importante da vida dele. Uma semana antes da cerimônia, marquei com Ricardo para conversarmos sobre os detalhes. Quando cheguei na casa dele, Amanda estava lá. O clima ficou estranho assim que entrei. Ricardo mal olhava nos meus olhos, mexia no celular nervosamente. Mãe, precisamos conversar sobre o casamento, ele disse com voz tensa. Claro, filho. Estou tão animada. Já separei um dinheiro para ajudar com o que vocês precisarem. Respondi com um sorriso. Amanda revirou os olhos e Ricardo respirou fundo. O que ele disse em seguida congelou meu sangue. Mãe, seria melhor se você não fosse ao casamento. Pensei ter ouvido errado. Como assim, Ricardo? A família da Amanda é muito importante. São pessoas influentes. Você não se encaixaria no ambiente. Seria constrangedor para todos. As palavras caíram sobre mim como pedras. Constrangedor? Eu sou sua mãe. Exatamente por isso estou sendo honesto. Vista a mãe dela, depois vê você. As pessoas vão comparar. Vão perguntar coisas. É melhor assim, completou Amanda com desdém. Senti minhas pernas fraquejarem. Aquele menino que eu embalei nos braços, que chorou em meu colo quando foi rejeitado pela primeira vez, que eu alimentei mesmo passando fome, estava me dizendo que eu não era boa o suficiente para estar no casamento dele. Ricardo, pense no que está dizendo. Eu sou sua mãe. Criei você sozinha depois que seu pai morreu. Minha voz tremia. Eu sei, e sou grato. Mas preciso pensar no meu futuro agora. O sogro da Amanda pode me indicar para projetos milionários. Não posso arriscar. Saí daquela casa com o coração partido em 1000 pedaços. Chorei durante 3 dias seguidos. Mas no 4º dia, algo mudou dentro de mim. Olhei para minhas mãos calejadas, para as fotografias de todos os sacrifícios que fiz e tomei uma decisão. Se meu filho tinha vergonha de mim, eu iria ao casamento dele de qualquer jeito e levaria um presente que ele jamais esqueceria. Antes de continuar contando o que aconteceu, se você está gostando dessa história, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Ah, e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro saber quem está acompanhando essa jornada comigo. Depois daquela conversa devastadora, passei noites em claro planejando cada detalhe. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Sobre mostrar a verdade para meu filho e para todos que estariam naquele casamento. Ricardo precisava entender o valor das escolhas que estava fazendo. Liguei para meu advogado, Dr. Henrique Tavares, um homem de 55 anos que me ajudou durante anos com questões burocráticas. Marquei uma reunião urgente em seu escritório. Dona Nair, a senhora está pálida. O que aconteceu? Perguntou ele preocupado ao me ver. Contei toda a história. Cada palavra cruel, cada olhar de desprezo. Dr. Henrique balançou a cabeça indignado. Esse menino perdeu completamente a noção, depois de tudo que a senhora fez por ele, disse batendo na mesa. Mas me diga, o que a senhora planeja fazer? Quero fazer 3 coisas, doutor. Primeiro,
preciso que o senhor prepare documentos específicos. Segundo, quero registrar formalmente alguns fatos. Terceiro, preciso de uma caixa especial, bem apresentável. Expliquei meu plano detalhadamente. Dr. Henrique me olhou com admiração crescente. Dona Nair, a senhora é uma mulher sábia. Vou preparar tudo exatamente como pediu. Mas tem certeza? Não há volta depois disso. Tenho certeza absoluta. Meu filho precisa aprender que nossas ações têm consequências. Durante os dias seguintes, reuni todos os comprovantes que guardei ao longo dos anos. Cada recibo de mensalidade da faculdade, cada nota de curso, cada transferência bancária. Organizei tudo cronologicamente. R$ 8.500 por semestre durante 5 anos de faculdade, R$ 35.000 do intercâmbio, R$ 15.000 em cursos extras, R$ 12.000 em material didático, e por aí vai. Também incluí as fotos, aquelas imagens que ele provavelmente queria esquecer. Eu com o uniforme de empregada doméstica, porque além de costurar, limpava casas aos finais de semana. Ricardo adolescente, feliz, segurando o troféu de melhor aluno enquanto eu estava ao fundo, com meu avental de trabalho, orgulhosa. As fotos da formatura dele, onde usei um vestido simples que eu mesma costurei, enquanto outras mães usavam roupas de grife. Minha vizinha, Dona Sebastiana, me visitou enquanto eu organizava tudo. Nair, ouvi dizer que Ricardo não quer você no casamento. Isso é verdade? Perguntou consternada. É verdade, Sebastiana. Ele disse que eu seria um constrangimento. Esse menino esqueceu de onde veio. Eu me lembro quando você vendia suas coisas para comprar os livros dele. Lembra quando vendeu aquele anel de ouro que era da sua mãe? Lembrava perfeitamente. O anel valia R$ 4.200 e paguei a primeira mensalidade do curso de inglês do Ricardo com esse dinheiro. Mas não se preocupe, Sebastiana. Ele vai se lembrar de tudo muito em breve. Comprei uma caixa de presente linda, de madeira envernizada com detalhes dourados. Mandei gravar na tampa. Para meu filho, com todo o amor que sempre tive por você. O custo foi R$ 320, mas valeria cada centavo. Dentro da caixa, organizei meticulosamente todos os documentos. Criei um índice, separei por categorias, coloquei marcadores coloridos. Incluí também uma carta que escrevi à mão, com minha letra trêmula de emoção. No dia anterior ao casamento, passei na manicure pela primeira vez em meses. Gastei R$ 45 que eu havia economizado. Comprei um vestido simples, mas elegante, em uma loja do centro, por R$ 180. Não era um traje de gala, mas era digno. Vai a algum lugar especial, Dona Nair? Perguntou a vendedora. Vou ao casamento do meu filho. Respondi com um sorriso amargo. Que maravilha! A senhora deve estar tão feliz. Estou prestes a dar a ele o melhor presente que uma mãe pode dar. Naquela noite, praticamente não dormi. Ficava olhando para a caixa sobre a mesa, pensando em tudo que ela representava. Não era apenas madeira e papel. Era o peso de uma vida inteira de sacrifícios, de amor não correspondido, de expectativas despedaçadas. Às 5 da manhã, levantei e tomei um banho longo. Arrumei meu cabelo com cuidado, passei uma maquiagem leve. Olhei para meu reflexo no espelho e vi uma mulher cansada, marcada pelos anos, mas com dignidade ainda brilhando nos olhos. Paulo, sussurrei para a foto do meu falecido marido na parede. Nosso filho se perdeu. Mas vou ajudá-lo a se encontrar novamente. Peguei a caixa, tranquei a casa e pedi um táxi. A corrida até o local do casamento custaria R$ 38. O casamento seria realizado na Chácara dos Ipês, o lugar mais luxuoso de Goiânia. Um espaço com jardins imensos, fontes ornamentais e uma capela toda em vidro. Ricardo e Amanda haviam gastado R$ 250 mil na festa, pelo que ouvi comentários. Dinheiro que ele conseguiu graças ao cargo bem remunerado que conquistou com a educação que eu paguei. O táxi me deixou no portão principal às 15h30, 30 minutos antes do início da cerimônia. Segurava a caixa de presente contra o peito como se fosse um escudo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. O segurança no portão me parou imediatamente. Boa tarde, senhora. Nome, por favor? Nair Gonçalves. Sou a mãe do noivo. Ele conferiu a lista, franzindo a testa. Não encontrei seu nome aqui, senhora. Deve haver um engano. Sou a mãe do Ricardo. O segurança pegou o rádio. Central, tenho aqui uma senhora dizendo ser a mãe do noivo, mas o nome dela não está na lista.
Ouvi uma voz feminina respondendo. Não deixe ela entrar. Temos ordens expressas. Senti meu rosto corar de humilhação. Outros convidados começaram a chegar, olhando curiosos para a cena. Senhora, preciso pedir que se retire, disse o segurança constrangido. Estou aqui há 2 minutos e não estou causando problemas. Só quero entregar um presente ao meu filho. Nesse momento, Amanda apareceu, deslumbrante em um vestido de noiva que provavelmente custou 45 mil reais. Ela me viu e seu rosto se contorceu de raiva. Eu não acredito. Ricardo foi bem claro. Você não é bem-vinda aqui. Amanda, só vim trazer um presente. Depois vou embora. Falei calmamente. Não quero seus presentes baratos. Segurança, tire essa mulher daqui. As pessoas começaram a se aglomerar, curiosas. Ouvi sussurros. É a mãe do noivo? Por que ela não está na lista? Que situação constrangedora! Foi quando Ricardo apareceu, impecável em seu smoking, que custou 8 mil reais. Ao me ver, seu rosto ficou vermelho de fúria. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu te disse para não vir. Ricardo, sou sua mãe. Não posso perder seu casamento. Você está me envergonhando. Olhe para você. Olhe para este lugar. Você não combina aqui. Cada palavra era uma facada. Os convidados olhavam horrorizados, alguns gravando com celulares. Olhe para mim, repeti devagar. Olhe para esta mulher que trabalhou até os dedos sangrarem para você ter o que tem hoje. Eu conquistei tudo sozinho. Estudei, me esforcei. Com o dinheiro de quem, Ricardo? Ele se aproximou, falando baixo, mas com veneno nas palavras. Você foi mãe, fez sua obrigação. Não me deve nada, mas eu também não te devo nada. Agora vá embora antes que eu chame a polícia. Amanda se agarrou ao braço dele. Amor, está todo mundo olhando. Faz ela ir embora logo. Ricardo respirou fundo e então gritou, alto o suficiente para todos ouvirem. Você não é bem-vinda aqui. Vá embora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, mas eu não deixei minha voz tremer. Está bem, filho. Eu vou. Mas primeiro, quero que você aceite meu presente. Estendi a caixa para ele. Ricardo olhou para ela com desprezo. Não quero. Então deixarei na mesa de presentes. Abra quando puder. Quando vocês voltarem da lua de mel, talvez. Caminhei até a recepção com toda a dignidade que consegui reunir. Cada passo era uma tortura. Os olhares de pena e curiosidade me queimavam. Coloquei a caixa sobre a mesa repleta de presentes caros e embrulhos sofisticados. Minha caixa de madeira simples parecia deslocada ali, mas também tinha algo de especial. Antes de sair, virei-me para Ricardo uma última vez. Ele estava abraçado com Amanda, como se precisasse de consolo por ter expulsado a própria mãe. Ricardo, chamei. Ele nem olhou. Só mais uma coisa, filho. Quando abrir o presente, você vai entender. Eu te avisei que haveria consequências. Saí daquele lugar com o coração sangrando, mas com a cabeça erguida. Enquanto esperava o táxi, via os convidados entrando, suas roupas de grife, suas joias caras, e pensei em quantas vezes passei fome para que meu filho pudesse estar ali. No táxi de volta, o motorista percebeu minhas lágrimas. Casamento é sempre emocionante mesmo, né, dona? Sim, respondi. Especialmente quando é o último. Ricardo e Amanda embarcaram para Paris na manhã seguinte ao casamento. Uma lua de mel de 3 semanas que custou 85 mil reais, segundo comentaram as comadres do bairro. Hospedagem 5 estrelas, restaurantes exclusivos, passeios privativos, tudo que meu filho sempre sonhou e agora podia pagar com o salário gordo de engenheiro civil. Durante aquelas 3 semanas, mantive minha rotina. Continuei costurando, aceitando encomendas, vivendo minha vida simples, mas algo havia mudado dentro de mim. Não sentia mais aquele peso esmagador de ser constantemente rejeitada. Havia tomado minha decisão e agora só restava esperar. Dona Sebastiana vinha tomar café toda tarde. Nair, você está diferente, mais leve de alguma forma. Estou em paz, Sebastiana. Fiz o que tinha que fazer. Mas me conta, o que tinha naquela caixa? Você vai descobrir muito em breve. Todos vão. O Dr. Henrique me ligou 1 semana depois do casamento. Dona Nair, só confirmando que está tudo certo com o plano. Os documentos foram registrados, tudo conforme conversamos. Obrigada, doutor. Agora é só aguardar. Na 2ª semana, recebi uma ligação de uma prima distante que foi ao casamento. Nair, preciso te dizer uma coisa. O que seu filho fez foi horrível.
Todo mundo ficou comentando depois que você saiu. Muita gente ficou com pena de você. Não preciso de pena, querida. Preciso de justiça. Mas me diz, o que você colocou naquela caixa? Todo mundo ficou curioso. A verdade. Só a verdade. Na terceira semana, comecei a contar os dias. Ricardo e Amanda voltariam na sexta-feira. O apartamento novo deles, presente do sogro no valor de R$ 680 mil, estava pronto e mobiliado. Eles chegariam e começariam oficialmente sua vida de casados. E abririam os presentes. Quinta-feira à noite, mal consegui dormir. Fiquei imaginando a cena. Meu filho abrindo aquela caixa de madeira, vendo o conteúdo, lendo a carta. Cada palavra que escrevi voltava à minha mente. Ricardo, meu filho amado, se você está lendo isto, significa que decidiu abrir o presente que sua mãe envergonhada lhe deu. Dentro desta caixa está a verdade sobre sua vida, sobre meus sacrifícios e sobre as escolhas que você fez. Aqui estão todos os comprovantes de cada centavo que gastei com sua educação, sua criação, seus sonhos. Total, R$ 180 mil ao longo de 15 anos. Também encontrará documentos que mudaram legalmente nossa relação. Você disse que não me deve nada. Agora, oficialmente, isso é verdade. Com amor e tristeza, mãe. Sexta-feira chegou. Acordei às 6 da manhã, tomei meu café, fiz minhas orações. Às 10 horas, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Dona Nair, aqui é a Amanda. O que a senhora fez? Sua voz estava histérica, aos gritos. Ouvi Ricardo ao fundo, também falando alto, mas não consegui entender. Bom dia, Amanda. Voltaram bem da viagem? Não mude de assunto. Ricardo está desesperado. Ligamos para o advogado da família e ele disse que isso é legal. É legal, sim. Consultei meu próprio advogado antes de fazer qualquer coisa. Mas a senhora não pode fazer isso. Posso sim. E já fiz. Ela desligou abruptamente. 10 minutos depois, era Ricardo quem ligava. Sua voz tremia entre raiva e pânico. Mãe, o que você fez? Que história é essa? Respirei fundo. Finalmente, o momento havia chegado. Filho, abriu a caixa? Abri. Está tudo aqui. Os documentos, os papéis, tudo. Então você viu quanto gastei com você? Sim, eu vi. Mas isso não te dá o direito de... De quê, Ricardo? De cobrar? De pedir de volta o que investi? De oficializar que você é um devedor? Silêncio do outro lado. Apenas a respiração pesada dele. Isso mesmo, filho. Cada documento ali é real, registrado, legal. São R$ 180 mil que você me deve oficialmente agora. Você transformou uma relação de mãe e filho em dívida financeira? Não, Ricardo. Você fez isso quando disse que eu não te devia nada e que você não me devia nada. Quando me expulsou do seu casamento dizendo que fez tudo sozinho. Apenas oficializei o que você já havia declarado. O silêncio na linha era pesado. Podia ouvir Amanda gritando ao fundo, mas Ricardo parecia paralisado. Mãe, isso não pode ser real. Você não pode estar falando sério. Estou absolutamente séria, Ricardo. Dentro dessa caixa está cada recibo, cada comprovante, cada nota fiscal do que gastei com você desde os 13 anos, quando seu pai morreu. Está tudo documentado, autenticado e registrado em cartório. Mas isso foi presente. Uma mãe não cobra de um filho. Senti minha voz endurecer. Uma mãe que é tratada com respeito e amor não cobra mesmo. Mas uma mãe que é expulsa do casamento do próprio filho, que é chamada de constrangimento, que ouve que não combina com o ambiente, essa mãe tem todo o direito de reconsiderar sua generosidade. O advogado disse que você tem 6 meses para pagar. Ouvi Amanda gritar ao fundo. 6 meses? Mãe, são 1.038 elas. 0000. Acabei de comprar o apartamento, gastei na lua de mel, no casamento. Não tenho esse dinheiro. Então conseguir um empréstimo. Ou peça ao seu sogro rico. Aquele que é tão importante que eu não podia estar perto. Minha família jamais vai saber disso. Isso seria humilhante. Ah, agora você sabe o que é humilhação. Interessante. Ricardo mudou de tática, sua voz ficando mais suave, quase suplicante. Mãe, por favor, eu reconheço que exagerei. Fui grosseiro com você no casamento. Mas isso é ir longe demais. Você não pode destruir minha vida assim. Destruir sua vida? Ricardo, você tem um ótimo emprego, um apartamento lindo, uma esposa.
Eu só estou pedindo de volta o investimento que fiz. Você mesmo disse que conquistou tudo sozinho, lembra? Eu estava com raiva. Não pensei no que estava dizendo. Suas palavras tiveram consequências, filho. Você disse que eu não era bem-vinda, que eu era um constrangimento, que você não me devia nada. Apenas transformei suas palavras em realidade legal. Ouvi Amanda arrancar o telefone da mão dele. Dona Nair, a senhora é uma pessoa má. Que tipo de mãe faz isso com o próprio filho? Que tipo de filho expulsa a própria mãe do casamento, Amanda? Responda-me isso. Ricardo estava protegendo nosso momento especial. A senhora não combina com nossa classe social. E agora, essa sua classe social vai ter que ajudá-lo a pagar uma dívida de R$ 180 mil. Ou ele paga, ou enfrenta as consequências legais. Está tudo no documento. Que consequências? Protesto em cartório, nome sujo, bloqueio de bens, execução judicial. Meu advogado foi muito minucioso ao explicar cada etapa. A senhora está blefando. Estou? Então não pague e descubra. Desliguei o telefone com o coração acelerado, mas também com uma sensação de alívio. Finalmente havia dito tudo o que precisava dizer. Dona Sebastiana apareceu na minha porta 5 minutos depois. Nair, ouvi gritos lá de casa. Está tudo bem? Ricardo ligou. Ele abriu a caixa. E o que tinha? Uma dívida de R$ 180 mil. Tudo documentado e legal. Sebastiana arregalou os olhos. Você não fez isso. Fiz sim. Gastei esse dinheiro com ele ao longo dos anos. Agora estou oficialmente cobrando de volta. Mas Nair, ele é seu filho. Um filho que tem vergonha da mãe não merece ser tratado como filho. Merece ser tratado como qualquer outro devedor. Meu telefone não parou de tocar durante o resto do dia. Ricardo ligou mais 7 vezes. Amanda ligou 5. Até os pais dela ligaram, tentando me convencer a desistir. Dona Nair, isso vai prejudicar o casamento dos meus filhos, disse a sogra de Ricardo. Não. O que vai prejudicar o casamento é a falta de caráter do seu genro, que expulsou a própria mãe da cerimônia. À noite, recebi uma visita inesperada. Ricardo estava na minha porta, com olhos vermelhos e aparência abatida. Mãe, precisamos conversar. Entre. Ele sentou na minha velha poltrona, olhando ao redor da casa simples onde cresceu. Parecia estar vendo tudo pela primeira vez. Esta casa é tão pequena, tão simples. Sempre foi assim, Ricardo. Você que esqueceu suas origens. Como conseguiu R$ 180 mil vivendo assim? Trabalhando 3 turnos, costurando até às 3 da manhã, limpando casas nos finais de semana, vendendo minhas coisas pessoais, pegando empréstimos. Fiz o que qualquer mãe faria pelo filho. Ele começou a chorar. Eu fui horrível com você. Foi. Me desculpe. Por favor, me desculpe. Desculpas não pagam dívidas, Ricardo. Você realmente vai me processar? Olhei nos olhos dele. Aqueles mesmos olhos que um dia me olhavam com amor e admiração. Depende de você. Ricardo passou a mão pelo rosto, exausto. Do que você está falando? Depende de mim como? Sente-se direito e me escute com atenção. Peguei uma cadeira e sentei na frente dele. Vou te explicar exatamente o que vai acontecer se você não pagar essa dívida. Peguei uma pasta que estava sobre a mesa, a mesma que Dr. Henrique havia preparado para mim. Abri devagar, mostrando cada documento. Primeiro, em 30 dias, se não houver pagamento, farei um protesto em cartório. Seu nome ficará sujo. Seu CPF ficará restrito. Meu CPF? Mas eu tenho contratos de trabalho, projetos em andamento. Exatamente. E todos saberão que você tem uma dívida protestada. Seus clientes ficarão sabendo. Sua empresa ficará sabendo. Seus sogros ficarão sabendo. Ele ficou pálido. Você não faria isso. Você também não achava que eu apareceria no seu casamento, lembra? Ricardo levantou, agitado, caminhando de um lado para o outro na pequena sala. Isso é chantagem. Isso é cruel. Não é chantagem, é justiça. E quanto a ser cruel, me diga. O que foi mais cruel? Eu documentar legalmente um valor que realmente gastei? Ou você gritar na frente de 200 pessoas que sua mãe era um constrangimento? Ele parou, encarando o chão. Suas mãos tremiam. O pai da Amanda vai me matar quando descobrir. Ele me colocou no projeto do shopping novo, um contrato de 3 milhões de dólares. Se ele souber que tenho o nome sujo, então você vai perder muito mais do que 180 wards. 0000, não é?
Como posso pagar isso em 6 meses? Acabei de casar, tenho contas, despesas. Venda o carro. Aquele Mercedes que você comprou por 220 mil reais deve valer uns 180 mil reais ainda, não? Vender meu carro? Mãe, eu preciso do carro para trabalhar. E eu precisava dos meus dedos sem calos para viver, mas estraguei eles costurando para você. Ricardo voltou a sentar, derrotado. O que você quer de mim, mãe? De verdade, o que você quer? Respirei fundo. Aquele era o momento que eu havia esperado. Quero 3 coisas, Ricardo. Primeira, respeito. Nunca mais quero ouvir que não sou boa o suficiente para estar perto de você ou da sua família. Ele acenou com a cabeça, rapidamente. Segunda, você vai assumir publicamente o que fez. Vai ligar para todas aquelas pessoas que estavam no casamento e vai explicar por que sua mãe não estava na lista de convidados. Vai contar que foi você quem me expulsou. Mãe, isso é humilhante. Também foi humilhante para mim. Ou você acha que alguém gravou aquela cena só para guardar? Já vi 3 vídeos diferentes nas redes sociais. Mãe é expulsa do casamento do próprio filho. Você me transformou em viral, Ricardo. Ele colocou as mãos no rosto. Não vi esses vídeos, porque você estava em Paris, bebendo champanhe de 800 reais a garrafa. Mas eu vi. Dona Sebastiana me mostrou. Seus colegas de trabalho comentaram. O bairro inteiro comentou. Está bem. Está bem. Eu faço isso. E a terceira coisa. Levantei e peguei um papel que estava dentro da pasta. Era uma carta que eu havia preparado dias antes. Quero que você leia isso, em voz alta, para mim. Agora. Entreguei o papel para ele. Ricardo olhou, começou a ler em silêncio e suas mãos começaram a tremer. Mãe, eu não consigo... Então prefere pagar os 180. 0. Ele engoliu seco e começou a ler com a voz embargada. Eu, Ricardo Gonçalves, reconheço que minha mãe, Nair Gonçalves, sacrificou toda a sua vida por mim. Ela trabalhou até a exaustão para me dar educação de qualidade. Vendeu suas joias, pegou empréstimos, passou fome para que eu não passasse. Investiu 180 mil reais na minha formação ao longo de 15 anos. E quando chegou o dia do meu casamento, o momento em que ela deveria estar mais orgulhosa, eu a expulsei. Disse que ela era um constrangimento, que não combinava com meu novo status social. Esqueci de onde vim. Esqueci quem me colocou onde estou hoje. Fui um filho ingrato, cruel e egoísta. E por isso, peço perdão público. Sua voz falhou. Ele começou a chorar compulsivamente. Não consigo continuar. Pode parar. Já ouvi o suficiente. Ricardo me olhou com olhos vermelhos e inchados. Você realmente me odeia agora? Não te odeio, filho. Estou profundamente decepcionada. Mas não te odeio. Então por que está fazendo isso? Porque você precisava acordar. Precisava entender a gravidade do que fez. Ele se levantou, veio até mim e caiu de joelhos, segurando minhas mãos. Mãe, me desculpe. Me desculpe por tudo. Eu fui um idiota. Fui um filho horrível. Mas, por favor, não destrua minha vida. Por favor. Olhei para aquele homem de 38 anos, chorando aos meus pés como uma criança. E meu coração de mãe, aquele coração que nunca deixa de amar não importa o quanto doa, começou a amolecer. Levante, Ricardo. Homem não fica de joelhos, só se você prometer que vai perdoar a dívida. Não posso prometer isso agora. Mãe, por favor, disse que depende de você. E depende mesmo. Nos próximos 6 meses, vou observar suas atitudes. Vou ver se o arrependimento é real ou se é só porque está com medo das consequências. Como vou provar? Sentei novamente, mantendo minha voz firme. Prove com ações, não com palavras. Comece fazendo o que pedi. Ligue para as pessoas e assuma o que fez. Depois, veremos o resto. Ricardo saiu da minha casa naquela noite destruído, mas com uma missão clara. No dia seguinte, sábado pela manhã, ele começou a fazer as ligações. Eu não pedi para ele me contar, mas Dona Sebastiana, que tinha ouvidos em todo o bairro, me mantinha informada. Nair, seu filho, ligou para os primos, para os tios, para os colegas da empresa. Está contando a verdade sobre o casamento. E o que estão dizendo? Uns ficaram chocados, outros disseram que já desconfiavam. Mas o importante é que ele está cumprindo. A primeira semana foi de silêncio entre nós. Ricardo não me ligou, não me visitou, mas eu via os sinais de que algo estava mudando. Recebi ligações de parentes distantes. Nair, o Ricardo me contou o que aconteceu. Não sabia que tinha sido tão grave.
Ele está arrependido de verdade. Na segunda semana, recebi uma visita inesperada. Era a Amanda, sozinha, sem a arrogância que demonstrava antes. Ela estava diferente, mais simples, sem maquiagem exagerada. Dona Nair, posso entrar? Pode. Ela sentou na mesma poltrona onde Ricardo havia chorado. Olhava para as próprias mãos, nervosa. Vim pedir desculpas, pelo que disse no casamento, pelo modo como tratei a senhora. O que mudou, Amanda? Meus pais ficaram sabendo da dívida. Meu pai ficou furioso. Não com a senhora, mas com Ricardo e comigo. Disse que criou uma filha mimada que não reconhece o valor das coisas. Seu pai é um homem sábio. Ele me contou a história dele. Disse que começou como ajudante de pedreiro, que trabalhou anos até conseguir abrir a própria construtora. Nunca tinha me contado isso antes. Eu sempre achei que nascemos ricos. Ninguém nasce rico, Amanda. Alguns constroem riqueza, outros herdam. Mas sempre há uma origem humilde em algum lugar. Ela assentiu, limpando uma lágrima. Meu pai disse que se Ricardo não pagar essa dívida, vai demiti-lo da empresa. Disse que não quer um genro que desrespeita a própria mãe. Como Ricardo reagiu? Está desesperado. Passou a semana toda tentando vender o carro, mas ninguém quer pagar o valor justo. Também está pegando trabalhos extras, projetos freelance. Ele está trabalhando 14 horas por dia. Igual eu trabalhava para pagar os estudos dele. Amanda me olhou nos olhos. A senhora vai mesmo executar a dívida se ele não pagar? Vou, mas espero que não chegue a isso. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. A senhora ainda ama seu filho? Senti meus olhos marejarem. Mais do que tudo nesse mundo. Por isso mesmo estou fazendo isso. Amor de verdade, às vezes, precisa ser duro. Ela ficou em silêncio por um momento. Minha mãe disse a mesma coisa. Na terceira semana, Ricardo apareceu na minha porta com uma bolsa de compras. Mãe, trouxe comida. Lembrei que você gosta daquele queijo da feira. Não precisa. Eu sei que não precisa. Mas quero fazer. Posso cozinhar para você? Como nos velhos tempos. Deixei ele entrar. Ricardo foi para a cozinha e começou a preparar o almoço. Fazia anos que não o via cozinhar. Ele preparou arroz, feijão, um frango ensopado e uma salada. Onde aprendeu a cozinhar assim? Com você, mãe. Lembra que você me ensinou quando eu tinha 15 anos? Disse que todo homem precisa saber cozinhar. Lembro. Almoçamos juntos, em silêncio na maior parte do tempo. Mas era um silêncio diferente, não mais carregado de ressentimento. Consegui vender o carro, ele disse de repente, por R$165 mil. É menos do que esperava, mas... E como está indo trabalhar? De ônibus, como todo mundo. E sabe de uma coisa? Está sendo bom. Tenho tempo para pensar no caminho. Pensar no quê? Em como me tornei essa pessoa. Em quando exatamente esqueci meus valores. Na quarta semana, Ricardo começou a me visitar regularmente. 3 vezes por semana, ele aparecia depois do trabalho. Às vezes trazia comida, às vezes apenas sentava comigo e conversávamos. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você planejou tudo isso desde o início? Desde o momento em que eu disse para você não ir ao casamento? Pensei antes de responder. Não exatamente. No começo só senti dor. Chorei muito. Mas depois, percebi que precisava fazer algo. Não por vingança, mas para te ensinar uma lição que ninguém mais ensinaria. E se eu não tivesse aprendido? E se eu continuasse sendo a mesma pessoa? Então você pagaria a dívida e seguiríamos caminhos separados. Isso te deixaria feliz? Não. Me destruiria. Mas às vezes precisamos deixar as pessoas irem para que elas cresçam. Ele segurou minha mão. Não quero que nos separemos. Percebi que sem você, todas as minhas conquistas não significam nada. As conquistas são suas, Ricardo, mas foram construídas com base no sacrifício de muitas pessoas, especialmente o meu. Eu sei disso agora. Na quinta semana, recebi uma ligação do Dr. Henrique. Dona Nair, Ricardo veio ao meu escritório. Ele foi aí? Sim. Trouxe R$165 mil em dinheiro, da venda do carro. Quer pagar a dívida. Meu coração acelerou. E o que você disse? Disse que precisava falar com a senhora primeiro. Aceita o pagamento? Fechei os olhos, pensando em tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Nas mudanças que vi em Ricardo, no arrependimento genuíno, nas ações concretas. Diga a ele que aceito R$50 mil. 50 mil? Mas são 180 mil. Eu sei quanto é, mas vi mudança real nele. Quero que use os outros R$115 mil para começar uma poupança.
para quando tiver filhos, para que ensine a eles o valor do dinheiro e do sacrifício. A senhora tem certeza? Absoluta. Quando Ricardo soube da minha decisão de aceitar apenas R$ 50, 00000, ele apareceu na minha casa correndo, com lágrimas nos olhos. Mãe, não entendo. Por que só 50 mil? Eu tenho o valor total aqui. Senta, Ricardo. Preciso te explicar algo. Ele sentou, ainda confuso e emocionado. Peguei um envelope que estava guardado há semanas. Desde o início, nunca foi sobre o dinheiro. Foi sobre te fazer enxergar, te fazer sentir o peso das consequências, te fazer entender o valor do que foi dado a você. Eu entendi, mãe. Entendi tudo. Por isso quero pagar tudo. Mas pagar tudo seria muito fácil agora. Você venderia o carro, quitaria a dívida e pronto. Não, filho. Quero que você guarde esses R$ 115 mil que sobraram. Quero que invista, que multiplique. E quando tiver filhos, quero que conte essa história para eles. Que história? A história de como sua mãe teve que processá-lo para você aprender a ter gratidão. Quero que eles saibam que nenhuma conquista é individual. Sempre há alguém que sacrificou algo para nos colocar onde estamos. Ricardo começou a chorar novamente. Como consegue ainda me amar depois de tudo? Porque sou sua mãe. Esse é o amor mais difícil de quebrar, mesmo quando nos decepcionam profundamente. Nos dias seguintes, Ricardo começou a reorganizar sua vida. Comprou um carro popular por R$ 45 mil, muito mais modesto que o Mercedes. Abriu uma poupança com os R$ 115 mil restantes. E começou a trabalhar em algo que me surpreendeu completamente. Mãe, estou escrevendo um artigo. Um artigo sobre privilégio, gratidão e segundas chances. Quero publicar no LinkedIn, contar essa história publicamente. Tem certeza? Isso vai te expor muito. Preciso fazer isso. Preciso assumir publicamente, não só para as pessoas que conhecemos, mas para o mundo. Se minha história puder ajudar um filho a valorizar a mãe, ou uma mãe a não aceitar desrespeito, valerá a pena. Na semana seguinte, o artigo foi publicado. Tinha o título: Como quase destruí minha vida por orgulho e falta de gratidão. O texto era brutal na honestidade. Ricardo contou tudo: a expulsão do casamento, a dívida legalizada, o processo de aprendizado, a redenção. Em 48 horas, o artigo tinha mais de 100 mil visualizações e milhares de comentários. Alguns comentários eram duros. Você não merecia sua mãe. Que filho horrível. Espero que sua esposa veja quem você realmente é. Mas outros eram de apoio. Admirei sua coragem de admitir e mudar. Muitos precisam passar por isso. Sua mãe é sábia. Um comentário em particular me fez chorar. Era de uma moça chamada Júlia. Meu pai me expulsou da vida dele quando casei com um homem que ele desaprovava. Estou enviando esse artigo para ele. Talvez ele entenda que ainda há tempo para consertar. Ricardo me mostrou o celular com os comentários. Olha, mãe, nossa história está ajudando pessoas. Não é nossa história, Ricardo. É a sua história de redenção. Eu apenas fui o instrumento. Naquele mesmo dia, recebi uma visita que não esperava. Eram os pais de Amanda, Dona Nair. Viemos agradecer, disse o sogro de Ricardo. Agradecer? Por ter ensinado ao nosso genro uma lição que nós deveríamos ter ensinado à nossa filha há muito tempo. O valor do esforço, do sacrifício, da humildade. A sogra de Ricardo concordou. Amanda mudou também. Está trabalhando voluntariamente em uma ONG que ajuda mães em situação de vulnerabilidade. Disse que quer entender o que a senhora passou. Não precisam agradecer. Cada um faz o que pode com o conhecimento que tem. Ainda assim, queremos fazer algo. Ricardo nos contou que a senhora ainda costura para viver. Gostaríamos de investir numa máquina de costura industrial para a senhora, para facilitar seu trabalho. Não é necessário. Por favor, aceite. É nosso jeito de pedir desculpas por termos apoiado o comportamento dos nossos filhos. Aceitei, tocada pela humildade daquele casal que eu havia julgado como arrogante. Uma semana depois, uma máquina de costura profissional foi entregue na minha casa. Custou R$ 12 mil e transformou completamente meu trabalho. O que levava 5 horas para costurar, agora levava 2. Mas a maior mudança não foi material. Foi ver meu filho se transformar. Ricardo começou a frequentar a casa regularmente. Não por obrigação, mas porque genuinamente queria estar perto. Um domingo, ele trouxe Amanda para almoçar. Ela entrou na casa timidamente.
ainda envergonhada. Dona Nair, fiz um bolo. Espero que goste. Era um bolo simples, mas feito com carinho. Obrigada, Amanda. Está lindo. Durante o almoço, conversamos sobre coisas triviais. O trabalho, o bairro, os planos para o futuro. Era normal, familiar, exatamente o que deveria ter sido desde o início. Mãe, Ricardo disse no final do almoço, tenho uma coisa para te pedir. Diga. Mês que vem é meu aniversário. Gostaria de fazer uma festa. Não uma festa grande, apenas família e amigos próximos. E quero que seja aqui, na sua casa. Aqui? Mas sua casa é muito maior. Exatamente. Quero que seja aqui porque foi aqui que cresci. Foi aqui que aprendi os verdadeiros valores, mesmo que tenha esquecido deles por um tempo. Quero que meus amigos vejam de onde vim. Quero que vejam você. Senti as lágrimas rolarem. Seria uma honra, filho. O mês passou rapidamente e logo estava preparando minha pequena casa para a festa de aniversário de Ricardo. Dona Sebastiana me ajudou com a limpeza e a decoração. Nair, quem diria que acabaria assim? Você processando seu filho e agora fazendo festa para ele. A vida dá voltas, Sebastiana. O importante é não perder a fé nas pessoas. Ricardo havia convidado 30 pessoas, colegas de trabalho, primos, amigos da faculdade, alguns vizinhos antigos. Também convidou pessoas que estiveram no casamento, as mesmas que presenciaram minha expulsão. Tenho medo do que vão pensar. Confessei a Ricardo enquanto preparávamos os últimos detalhes. Deixa eles pensarem o que quiserem. Estou orgulhoso da minha casa, da minha origem e principalmente de você. A festa começou às 15 horas de um sábado ensolarado. As pessoas foram chegando, algumas com expressões curiosas ao ver a casa simples, mas Ricardo recepcionava cada um com o mesmo entusiasmo. Bem-vindos à casa onde cresci. Aqui na sala minha mãe costurava até tarde. Ali na cozinha, ela preparava marmitas para vender e complementar a renda. Naquele quartinho, eu estudava enquanto ela trabalhava. Vi alguns convidados se emocionarem. Uma colega de trabalho de Ricardo me procurou. Dona Nair. Li o artigo do Ricardo. Fiquei muito tocada. Minha mãe também se sacrificou muito por mim e, às vezes, não demonstro gratidão suficiente. Nunca é tarde para mudar, respondi. Amanda também estava diferente. Ela ajudava na cozinha, servia aos convidados, conversava com todos de igual para igual. Não havia mais aquele ar de superioridade. Dona Nair, posso falar com as pessoas? Ela pediu no meio da festa. Claro, querida. Amanda pediu silêncio e todos se reuniram na sala. Ela estava nervosa, mas determinada. Gente, quero aproveitar que estão todos aqui para pedir desculpas públicas. Muitos de vocês estavam no nosso casamento. Viram o que acontecemos com a Dona Nair. Viram como ela foi tratada. E eu fui cúmplice disso. Alguns convidados olharam desconfortáveis. Amanda continuou. Fui arrogante, preconceituosa e cruel. Julguei essa mulher maravilhosa pela aparência, pela condição social. Esqueci que todo mundo tem uma história, que todos viemos de algum lugar. E pior, incentivei meu marido a desrespeitar a própria mãe. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Dona Nair, a senhora me ensinou mais em 2 meses do que aprendi em 29 anos. Me ensinou sobre humildade, sobre perdão, sobre amor incondicional. Obrigada. Houve um silêncio emocionado, seguido de aplausos. Fui até Amanda e a abracei. Você aprendeu a lição. Isso é o que importa. Foi então a vez de Ricardo falar. Ele pegou um microfone emprestado e olhou para todos. Hoje faço 38 anos. Deveria estar comemorando em um restaurante caro, num lugar sofisticado. Mas escolhi comemorar aqui, na casa onde cresci, porque foi aqui que aprendi as lições mais importantes da vida. Ou melhor, foi aqui que essas lições foram ensinadas. Eu simplesmente esqueci delas. Ele fez uma pausa, emocionado. Há 3 meses, cometi o maior erro da minha vida. Expulsei minha mãe do meu casamento. Disse que ela não era boa o suficiente, que era um constrangimento. E vocês sabem o que ela fez? Me processou. Transformou todo o investimento que fez em mim numa dívida legal de 180 mil réis. E eu fiquei com raiva. Achei absurdo. Como uma mãe faz isso com o filho? Mas sabe o que descobri? Ela fez porque me ama, porque amor de verdade não é só carinho e aceitação, é também correção, limites, consequências. Ela me deu a lição mais cara e mais valiosa da minha vida.
Ricardo veio até mim e se ajoelhou na frente de todos. Mãe, obrigado. Obrigado por nunca desistir de mim, mesmo quando eu merecia. Obrigado por me ensinar que sucesso sem gratidão é vazio. Obrigado por me fazer uma pessoa melhor. Não consegui segurar as lágrimas. Abracei meu filho ali, na frente de todos, e senti que, finalmente, ele havia voltado. Não o menino que criara, mas um homem melhor, forjado pela dor e pelo aprendizado. A festa continuou com mais leveza. As pessoas riam, contavam histórias, faziam novos amigos. Vi um grupo de colegas de Ricardo olhando as fotos antigas na parede. Olha o Ricardo aqui com o uniforme da escola pública. E aqui na formatura, olha como a mãe dele está orgulhosa. Cara, que história inspiradora. Faz a gente pensar, né? No final da noite, quando todos já haviam ido embora, Ricardo e Amanda ficaram me ajudando a limpar. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Ricardo disse enquanto guardava os copos. Claro. Você sabia que ia dar certo? Que eu ia aprender a lição? Pensei antes de responder. Não sabia. Tinha esperança, mas não certeza. Estava preparada para ambas as possibilidades. E se eu não tivesse mudado? Então teria perdido um filho. E seria a dor mais profunda da minha vida. Mas ainda assim, teria sido necessário. Porque deixar você continuar daquele jeito seria te amar menos. Não mais. Amanda estava ouvindo, quieta. Ela se aproximou e pegou minha mão. Dona Nair, quando tivermos filhos, quero que a senhora esteja presente. Quero que eles cresçam conhecendo a avó, aprendendo com sua sabedoria. Vocês estão tentando? Perguntei surpresa. Eles se olharam e sorriram. Ainda não, mas queremos. E quando esse dia chegar, queremos fazer diferente. Queremos ensinar valores reais para nossos filhos. Abracei os dois, sentindo meu coração transbordar de alegria e alívio. Naquela noite, depois que eles saíram, sentei na minha poltrona velha e olhei ao redor. A casa estava limpa novamente, mas ainda carregava a energia daquela tarde especial. Peguei a foto do meu falecido marido. Paulo, nosso filho, voltou. Ele se perdeu por um tempo, mas voltou. E acho que voltou melhor do que era. 3 meses depois da festa de aniversário, minha vida havia encontrado um novo equilíbrio. Ricardo me visitava toda semana, sempre trazendo algo. Comida, flores ou simplesmente sua companhia. Amanda também vinha, e desenvolvemos uma relação genuína de afeto. Um sábado de manhã, Ricardo apareceu com um envelope grande. Mãe, tenho uma surpresa para você. O que é isso? Abra. Dentro do envelope havia documentos. Comecei a ler, sem entender no início. Eram papéis de transferência de propriedade. Ricardo, o que é isso? É uma casa, mãe. Uma casa nova para você. 2 quartos, sala ampla, cozinha espaçosa. E o melhor, tem um quarto que transformamos em ateliê de costura com ótima iluminação natural. Filho, eu não posso aceitar. Pode sim. Usamos aqueles 115 mil reais que você me fez guardar como entrada. O resto estamos financiando. Mas a casa vai ser sua, no seu nome. Comecei a chorar. Mas vocês vão precisar desse dinheiro. Vamos precisar mais de ter a consciência tranquila, de saber que você está confortável, segura. E além disso, aqueles 50 mil reais que você aceitou como pagamento, usamos parte para mobiliar a casa nova. Consideramos um investimento no seu conforto. Amanda complementou. Dona Nair, a senhora merece. E queremos que nossos futuros filhos visitem a avó em uma casa bonita, onde a senhora possa recebê-los com dignidade. Esta casa tem dignidade. Foi aqui que criei meu filho. E por isso mesmo, mãe, você deu tudo por mim aqui. Agora deixa eu dar algo de volta. Visitamos a casa na tarde seguinte. Era linda, simples, mas aconchegante, em um bairro tranquilo próximo ao centro de Goiânia. O ateliê de costura tinha janelas grandes, bancadas adequadas e espaço para todas as minhas máquinas. Trouxemos alguém para ajudar na mudança, disse Ricardo. Virei e vi Dona Sebastiana chegando com um sorriso enorme. Nair, vou ser sua vizinha. Comprei a casa ao lado. Sebastiana, como? Meus filhos me ajudaram. E quando Ricardo me contou que você estava vindo para cá, corri para garantir a casa vizinha. Não ia te deixar sozinha. A mudança aconteceu na semana seguinte. Foi emocionante embalar as memórias daquela casa pequena onde vivi tantos anos. Cada objeto tinha uma história. Mãe, quer levar esta poltrona velha? Perguntou Ricardo. Quero. Foi nela que você se sentou quando voltou pedindo perdão.
No dia da mudança, o bairro inteiro apareceu para ajudar. Antigos vizinhos, amigos, até pessoas que eu havia costurado roupas. Foi uma celebração. Na casa nova, Ricardo e Amanda haviam preparado surpresas. Quadros com fotos antigas nas paredes, um jardim pequeno com flores, uma placa na porta. Casa da Dona Nair, ateliê de costura e coração aberto. Pensamos em transformar isso também num pequeno negócio, explicou Amanda. A senhora pode dar aulas de costura, receber encomendas maiores, temos contatos que podem ajudar. Nas semanas seguintes, a casa se encheu de vida. Comecei a dar aulas de costura para moças do bairro. Ricardo instalou um perfil no Instagram para divulgar meu trabalho. As encomendas aumentaram, mas o momento mais especial chegou 3 meses depois da mudança. Ricardo e Amanda apareceram com um envelope de ultrassom. Mãe, vou ser avó? Vai sim, de um menino. E já escolhemos o nome. Qual? Paulo Nair Gonçalves. Paulo pelo avô que ele nunca conheceu e Nair em sua homenagem. Desabei em lágrimas. Vocês têm certeza? Absoluta. Queremos que esse menino cresça ouvindo a história da avó guerreira. Queremos que ele saiba o valor do sacrifício, da gratidão, da redenção. Os meses de gravidez de Amanda foram intensos. Ela me visitava constantemente, pedia conselhos, ouvia histórias. Desenvolvemos um vínculo profundo. Dona Nair, tenho medo de não ser uma boa mãe. Você será. Porque você aprendeu a lição mais importante: humildade. E uma mãe humilde cria filhos gratos. Quando o pequeno Paulo nasceu, Ricardo me ligou chorando de felicidade. Mãe, ele está aqui, e é perfeito, tem seus olhos. No hospital, segurei meu neto pela primeira vez. Aquele serzinho pequeno, frágil, dependente. E pensei em como a vida havia completado um ciclo. Paulo, sussurrei para ele, sua avó passou por muita coisa para chegar até aqui. Mas olha só, valeu cada lágrima, cada sacrifício. Você é a prova de que nunca é tarde para recomeçar. Ricardo estava ao meu lado, também chorando. Mãe, prometo que vou criar meu filho diferente. Vou ensinar a ele sobre gratidão desde cedo, sobre respeito, sobre valores reais. Eu sei que vai, filho, porque agora você entende. Voltei para casa naquela noite exausta, mas feliz. Sentei no meu ateliê novo, olhando pela janela para o jardim iluminado pelo luar. Peguei meu celular e vi mensagens de tantas pessoas que acompanharam minha história. Uma mensagem em particular me tocou. Era de Júlia, aquela moça que comentou no artigo de Ricardo. Dona Nair, mandei seu história para meu pai. Ele me ligou chorando. Depois de 5 anos, vamos nos reconciliar. Obrigada por mostrar que é possível reconstruir pontes. Sorri. Minha história não era só minha. Era de cada mãe que se sacrificou, de cada filho que esqueceu suas raízes, de cada família que precisou de uma lição dolorosa para se reencontrar. Peguei meu diário e comecei a escrever. Hoje sou uma mulher realizada. Não porque tenho uma casa nova ou um neto lindo, mas porque meu filho voltou. Ele se perdeu, é verdade, mas encontrou o caminho de volta. E nessa jornada, todos nós aprendemos algo precioso, que amor verdadeiro não é permissivo, é construtivo, não é cego, é sábio. E às vezes, para salvar aqueles que amamos, precisamos ser duros, precisamos estabelecer limites, precisamos deixá-los enfrentar as consequências. Se existe uma mensagem que quero deixar com essa história, é esta: nunca desistam das pessoas que amam, mas também nunca aceitem ser desrespeitados. Existe um equilíbrio delicado entre perdoar e ensinar, entre amar e exigir respeito. E encontrar esse equilíbrio é o maior desafio de qualquer relação. Meu filho me feriu profundamente, mas eu o amei o suficiente para não deixar essa ferida passar despercebida. E no final, ambos crescemos, ambos nos tornamos melhores. Fechei o diário e olhei novamente pela janela. A vida havia me dado uma segunda chance, e dessa vez eu estava determinada a aproveitá-la plenamente. Se você chegou até aqui nessa história, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias de superação e transformação. E me conta, de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade? Adoro saber que essas histórias alcançam pessoas do Brasil inteiro e até do mundo. Obrigada por me acompanhar nessa jornada emocionante. Até a próxima história.